Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre a terapia cognitiva e os pacientes mentirosos compulsivos. Se esse assunto te interessa, vem comigo. Se você gosta de conteúdo de psicologia, terapia cognitiva, desenvolvimento pessoal e transtornos psiquiátricos, se inscreva no canal e clica no sininho ao lado para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for ao ar. E se você gosta do meu conteúdo, dê um gostei nesse e nos outros vídeos aí para me ajudar. E conheça também o meu podcast nas melhores plataformas de podcast, simplesmente pesquisando lá Psicólogo Diego Falco. E aí também no meu canal do Telegram. Você encontra um link para tudo isso na descrição. No vídeo anterior eu falei sobre vários tipos diferentes da mentira e também falei sobre o transtorno da mentira compulsiva e você pode conferir eles aqui nos cards. Eu falei sobre o mentiroso compulsivo, como ele se torna um mentiroso compulsivo, os seus prejuízos e também como identificar o problema de uma maneira aí geral. Eu quero falar agora como nós podemos tratar essas pessoas, os mentirosos compulsivos, com a terapia cognitivo-comportamental. Primeiramente, o que é a terapia cognitivo-comportamental? Ela é basicamente uma terapia que é baseada no modelo cognitivo. E o que é esse modelo cognitivo? Basicamente, é um modelo que mostra pra gente o funcionamento do ser humano, que é, em todos os eventos da nossa vida, todas as situações que a gente se encontra, a gente tem o que a gente chama de pensamento automático sobre aquele evento. Quando a gente tem esses pensamentos automáticos, nós temos então algumas reações, que é uma emoção, que é um comportamento e uma resposta fisiológica. Dentro desse modelo, a gente consegue identificar então o que é que gera no indivíduo um comportamento disfuncional e o que mantém ele naquele problema. Então isso é de uma maneira assim bem simples, né? O que é a terapia cognitivo-comportamental. Se você quiser ver mais um pouco sobre isso, tem também aqui nos cards um vídeo sobre o modelo cognitivo. O trabalho da TCC em cima do modelo cognitivo nada mais é que tentar identificar os pensamentos aí do indivíduo que justificam o seu transtorno. Então o pensamento dele que justifica ele ter um comportamento disfuncional ou uma emoção disfuncional e por aí vai. Pensando na questão do mentiroso, é a mesma coisa. O que será que ele pensa? Qual pensamento ele está tendo que justifica ele ter esse comportamento de mentir? Então isso aí seria o início do nosso trabalho, tá? Então é assim que funciona a terapia cognitivo-comportamental de uma maneira geral. Quando a gente traz então na questão do mentiroso compulsivo, de uma maneira resumida, como eu já falei lá no vídeo anterior, o que mantém ele, né? O indivíduo é um indivíduo ali no começo da vida e tudo mais, e ele começa a mentir para de certa maneira se proteger. Então ele tem um medo de que vai acontecer alguma coisa, ou um benefício que ele vai tirar daquilo e tudo mais, e ele começa a mentir por conta daquilo. Quando então ele começa a ver que a sua mentira ajudou ele de alguma maneira, ou de certo modo não fez com que ele sofresse alguma coisa também, isso fortalece a crença dele que aquele comportamento de mentir é um comportamento positivo, é um comportamento válido para ele. Conforme ele vai fortalecendo essa crença então disfuncional pelo seu comportamento disfuncional de mentira, ele começa então a querer mais, cada vez mais se comportar dessa maneira. Quando ele mais se comporta dessa maneira, que seria mentindo, mais ele fortalece a sua crença de que isso é um comportamento válido para ele. De certo modo, isso se torna parte de quem o indivíduo é. E aí, então, eventualmente, ele se torna uma pessoa que tem dificuldade de não mentir. Tem uma dificuldade de ser uma pessoa aí, normal, né, que mente de maneira normal, porque ele se sente realmente compulsivo. Essa questão, ele mente de maneira compulsiva, ele impulsivamente ele chega simplesmente lá e mente, tá? Ele não tem muito um controle sobre isso porque é o jeito, digamos, que ele aprendeu a viver lá atrás e vai repetindo isso, ele acaba se perdendo aí nesse ciclo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender para o tratamento, né, com um mentiroso compulsivo ou até mesmo um mentiroso patológico, tá? É que o sujeito ele precisa reconhecer que ele mente de maneira anormal ou disfuncional, né? Que ele traz prejuízos tanto para ele quanto para os outros e que isso é ruim para os seus relacionamentos e também que ele pode mudar. Como a mentira compulsiva se torna parte do indivíduo, isso se torna algo difícil de acontecer, tá? Então, mas primeiramente ele precisa reconhecer que ele precisa de ajuda, que ele precisa mudar. Mas como eu disse, como aquilo é tão intrínseco nele, já se tornou parte de quem ele é difícil ele perceber isso por conta
normalmente acabam percebendo quando já aconteceu uma coisa ruim, quando as pessoas já se afastaram dele, quando ele já perdeu alguma coisa, perdeu relacionamentos e coisas nesse sentido. Então, mas infelizmente, para a gente conseguir trabalhar com essas pessoas, eles precisam reconhecer que o comportamento deles é disfuncional e que eles podem sim melhorar a partir dali, que eles já entenderam que eles podem, que eles trabalham, que eles agem daquela maneira. Começando a falar então sobre o tratamento, primeiro a gente precisa identificar se não há nenhum outro transtorno de saúde mental envolvido, como por exemplo algum transtorno de personalidade, uma bipolaridade ou outros transtornos. Isso porque se a gente não trata o transtorno que pode ter uma relação aí, a gente não vai conseguir lidar com a causa correta da mentira compulsiva. A gente precisa entender então a causa por trás do transtorno do mentir compulsivo. Depois que a gente entende isso, a gente busca ajudar o indivíduo a ter a sua compulsividade para mentir diminuída. A gente faz isso mostrando os reais prejuízos do seu comportamento e ajudando na prática de falar a verdade. E aí, o que você pensa sobre tudo isso que eu falei até agora e quais são as suas principais dúvidas sobre o assunto? Deixa para mim nos comentários. Conforme o indivíduo então ele começa a falar a verdade e lida com seus medos desse comportamento de falar a verdade, a gente consegue demonstrar a sua capacidade de tolerar pequenos incômodos de dizer a verdade e que ele possui benefícios com isso. Dramatizações de comportamentos mais saudáveis podem ajudar nesses casos, assim como experimentos onde a gente expõe o paciente em situações que ele seria de certo modo forçado a mentir e a estimular com que ele fale a verdade. O sucesso desse tratamento depende do esforço e da determinação que o paciente tem justamente para mudar o seu comportamento. Por isso ele precisa tanto entender como isso é disfuncional, como isso atrapalha ele atualmente e como isso pode atrapalhar ainda mais no futuro. Se o indivíduo não está determinado e vai ao psicólogo porque às vezes alguém está obrigando ele, pode até acontecer, por exemplo, a manipulação até mesmo sobre os resultados da terapia e mentiras aí para o profissional. Se uma pessoa próxima tem esse problema e concordou em ir para um tratamento, seja paciente com ela e dê todo o seu apoio para que ela consiga superar a sua compulsão de mentir. De maneira bem resumida, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar a causa do problema, o paciente precisa reconhecer a necessidade de mudança, ele precisa entender o que ele perde continuando como ele está e o que ele ganha mudando. E aprender, então ele precisa aprender a falar a verdade e ver que não é algo tão horrível assim. Depois ele evita comportamentos de mentira e reforça os seus ganhos e comportamentos funcionais. Com a prática, crenças mais funcionais são fortalecidas e com consequências positivas ligadas às metas de vida do paciente, ele consegue manter a mudança. E aí, o que você achou desse vídeo sobre o compulsivo, o mentir compulsivo e a terapia cognitiva? Deixa para mim nos comentários. Espero que esse vídeo te ajude a refletir um pouco sobre o assunto e que você consiga encontrar as ferramentas necessárias para crescer profissionalmente. Se você é estudante de psicologia ou profissional de psicologia, não deixe de aprender mais sobre a terapia cognitivo-comportamental. Na descrição você encontra um link para baixar o meu e-book gratuito, Terapia Cognitivo-Comportamental em Detalhes. Se já realiza atendimentos clínicos, receba no seu e-mail também os meus materiais clínicos gratuitos. Basta acessar o link também na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e compartilhe com quem acha que pode usufruir desse conteúdo. E também comente se ainda não for inscrito. Se inscreva se você não gostou, dê um não gostei e qualquer coisa é só mandar nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.